A gente vai estudar agora então matrizes. E o que seria uma matriz? Na verdade, uma matriz, a gente vai ver que ela funciona como uma ferramenta matemática utilizada pelas outras áreas da ciência e até mesmo pela própria matemática para descrever alguns fenômenos, às vezes, ou até mesmo para resolver algum problema ligado a essas áreas na prática. A gente vai ver que uma matriz nada mais é que uma tabela. Então a gente vai começar agora com um problema. E a partir desse problema a gente então vai desenvolver toda a teoria necessária de matrizes e vai ver como essa ferramenta vai nos auxiliar a resolver muitos dos problemas que a gente vai encontrar. Vamos observar então o seguinte exemplo. Digamos que uma certa empresa tem a seguinte necessidade, né? Para a fabricação de caminhões, a indústria montadora precisa de eixos e rodas. E possui 3 modelos de caminhões. Então, para o modelo A, ela precisa de 2 eixos e 4 rodas. Para o modelo B, 3 eixos e 6 rodas. Então, dá para ver que são 2 rodas por eixo, né? Porque é sempre o dobro. E para o modelo C, 4 eixos e 8 rodas. Isso, então, essa tabela nos diz respeito a componente, então, eixos e rodas em modelos A, B e C. E aí, para os 2 primeiros meses do ano, a produção é a seguinte. Então, para os modelos A, B e C, em janeiro, 30 modelos do tipo A, 25 do tipo B e 20 do tipo C. Em fevereiro, 20, 18 e 15, respectivamente. Então, como é que a gente pode escrever isso aqui matematicamente, né, usando matrizes? Por quê? Se eu observar as colunas, ó, então eu sei que essa coluna diz respeito ao modelo A, essa coluna diz respeito ao modelo B e essa diz respeito ao modelo C. E já essa linha diz respeito ao eixo e essa linha diz respeito à roda. Então, se eu souber do que eu estou falando e manter essa ordem, não inverter a ordem das colunas e tal, eu posso enxugar, digamos assim, escrever isso aqui de forma mais didática, carregando apenas os números sem as informações. As informações eu posso deixar aqui no texto. E quando eu for fazer cálculos, o que me interessa é só os números. Imagino que eu pergunte para vocês, né, em janeiro, quantos foram os eixos e quantas foram as rodas produzidas. Ou em fevereiro, ou nos 2 meses, qual é o total de rodas e eixos produzidas nesses 2 meses. Então, eu não vou trabalhar com essas colunas aqui, né? Só vou trabalhar com os números. Observe que se eu quiser saber em janeiro quantos eixos foram produzidos do modelo A, basta eu pegar o modelo A utiliza 2 eixos e em janeiro foram produzidos 30 caminhões. Então, basta eu multiplicar 30 por 2, eu vou ter 60 eixos, né? Se eu quiser saber das rodas, eu também multiplico. Já se for o modelo B, então como ele usa 3 eixos, em janeiro foram produzidos 25 caminhões do modelo B, 3 vezes 5. Se vocês observarem, né, eu estou multiplicando essa linha por essa coluna. Depois a gente vai ver como é que se dá a multiplicação de uma matriz. Então, o modelo C usa 4 eixos e em janeiro foram produzidos 20 caminhões. Então, 4 vezes 20, 80. Com isso, então, eu teria essa informação. Bom, e aí, então, como é que a gente usa essa notação de matrizes? Da seguinte forma. A gente pode usar parênteses ou colchetes. Eu coloco na forma de colchetes e simplesmente escrevo as linhas. 2, 3, 4. A maioria já viu esse conteúdo no ensino médio, né? 4, 6 e 8. Se eu quiser identificar essa matriz, eu posso identificar por uma letra maiúscula. Eu não vou colocar A para não confundir com esse A aqui. Vou chamar essa matriz de X maiúsculo aqui. Então a gente sempre identifica uma matriz por uma letra maiúscula. Então, essa primeira linha carrega a informação, né, cada entrada aqui referente aos eixos, né? E a segunda linha referente às rodas. As colunas referente aos modelos. A primeira coluna se refere ao modelo do tipo A, então 2 eixos, 4 rodas. Segunda, modelo do tipo B. Então, essas informações estão no texto. E aqui, quando eu for fazer os cálculos, eu tenho que, claro, muitas vezes olhar lá no texto e saber do que se refere cada uma das colunas, cada uma das linhas. Se eu chamar essa outra matriz aqui de Y, observe então que eu vou ter 30, 25 e 20, e a segunda coluna vai ser 20, 18 e 15.
Tá? Eu posso usar essa notação aqui também, assim, ó, 30, 20, 25, 18, 20 e 15, usando parênteses, tá? Tanto faz a notação que eu utilizar. Bom, se a gente observar, essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Então a gente indica dessa forma, 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. Já essa outra matriz tem 3 linhas, então primeiro a informação da linha, depois da coluna. Então tem 3 linhas e 2 colunas. Então a gente lê uma matriz 3 por 2. Então basicamente é isso que a gente faz. Eu tenho um problema na prática, escrevo ele de forma, né, matemática, deixando de lado algumas informações que não são necessárias no momento e faço depois as operações utilizando essas matrizes aqui. Então a matriz na verdade é uma tabela, escrita de forma diferente, mas não deixa de ser uma tabela. E a partir daí então a gente vai desenvolver, claro que aqui eu não posso somar, mas a gente vai ver como que eu posso somar matrizes, multiplicar, se é possível multiplicar matrizes e todas as operações necessárias. Então agora a gente vai desenvolver toda a teoria, escrever essas matrizes de forma genérica, identificando, por exemplo, observem que esse elemento aqui, ó, ele está na primeira linha e primeira coluna. Então a gente vai identificar esse índice, esse elemento através dessas posições através de um índice, a gente pode chamar de o elemento A e J. Nesse caso, ele é o elemento A11 da matriz. Primeira linha, primeira coluna. Esse elemento está na primeira linha, segunda coluna, A12. Esse elemento, primeira linha, terceira coluna, A13. Esse aqui está na segunda linha, primeira coluna, A21. Esse aqui já vai ser o A2, segunda linha, segunda coluna, A22. Esse aqui, o A23. Então, observe que esses índices indicam a posição. O primeiro índice é da linha e o segundo índice da coluna. Então, esse elemento aqui, ó, o 18, né? Ele está em que posição? Ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, ele é o elemento A22. Já o 20 aqui, ele está onde? Está na terceira linha, então é A3, primeira coluna, A31. Então, com isso, fica fácil de achar a posição, né? Olhando para esse cara, saber quem é o elemento. O A31 é só cruzar, né? Terceira linha, primeira coluna, cruza aqui no 20. Então, o 20 é o elemento de posição A31. A gente chama de entrada também. Tá? Então, a gente agora vai escrever genericamente a matriz e definir todas as operações necessárias. Adição, subtração e multiplicação. Não existe divisão de matriz. Vamos ver agora então como é que a gente pode escrever genericamente uma matriz, né? Então, letra maiúscula, matriz A, por exemplo, entre colchetes ou parênteses, tanto faz. Então, o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, a gente identifica por A11. O segundo elemento, né? Primeira linha, segunda coluna, A12. A13, primeira linha, terceira coluna. Digamos que essa matriz vai ter N colunas. Então, A1N. Aí depois eu posso mudar de linha. Então, agora é a linha 2, coluna 1. A22. O elemento da segunda linha, terceira coluna. Até a enésima coluna, A2N. Então, esse elemento se encontra na segunda linha, enésima coluna. Eu posso continuar isso aqui. Digamos que a minha matriz vai ter M de Maria linhas. Então, esse elemento vai se encontrar na enésima linha, primeira coluna. Depois AM2, AM3, até AMN. Ou seja, essa matriz aqui a gente diz que é uma matriz de ordem M por N. M linhas, N colunas. E aí, então, a gente tem uma matriz genérica, né? Onde o elemento A e J, o I indica a iésima linha,
ou simplesmente indica a linha, né? E o J a jotésima coluna. Com isso fica fácil identificar o elemento, basta olhar para a linha e coluna, cruzar e identificar. Então, por exemplo, o elemento da segunda linha, terceira coluna, é esse elemento aqui. Essa é uma matriz qualquer, né? Eu posso ter uma matriz coluna, né? A matriz coluna é uma matriz que só tem uma coluna, por exemplo, a matriz B, 2, 5, menos 7. Então, essa aqui é uma matriz coluna, onde só tem 3 linhas e uma única coluna. Então, essa matriz é uma matriz 3 por 1, uma única coluna. Eu posso ter uma matriz linha também. Matriz linha, contrário da matriz coluna, né? Matriz C, por exemplo, é uma matriz que tem uma única linha, sei lá, raiz de 2, ln de 2 e 33, por exemplo, e menos 48. Isso é uma matriz linha, né? Tem uma única linha e 4 colunas. Então, essa é uma matriz 1 por 4. Uma linha, 4 colunas. Tendo visto, então, as matrizes, vamos ver agora as operações com matrizes. Então, agora é possível somar matrizes, né? Então, adição. Voltando lá nos problemas dos caminhões, suponha que eu tivesse, então, o nosso problema era, né? Eu tinha modelos, eu vou identificar aqui em cima, do tipo A, B e C. Eu tinha eixos e rodas, né? Eixos e rodas. E aí era 2, deixa eu botar com outra cor aqui. 2, 3, 4, 4, 6, 8. Digamos que essa daqui seja a empresa, ou essa fábrica tenha duas linhas de montagem. Linha de montagem 1, e eu também tenha a linha de montagem 2, que produz os mesmos. Ficou muito grande aqui. E que produza os mesmos produtos, né? Então, caminhão do tipo A, do tipo B e do tipo C. Aqui também eixos e aqui também rodas. E aí, nesse caso aqui, essa aqui é a linha de montagem 2. E aqui nesse caso seja 4, 5, 4. Então, como é o dobro, então aqui vai dar 8, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 8. E aí eu perguntaria para vocês, né? Qual é o total, né? Como é que eu posso saber o total de eixos e rodas do tipo A, do tipo B e do tipo C que essa empresa fabricou se ela só tem duas linhas de montagem? Bom, é óbvio que eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou somar 2 eixos do tipo A na linha de montagem 1 com 4 eixos do tipo A na linha de montagem 2. Fabricou na linha de montagem 1 3 eixos do tipo B e na linha de montagem 2 5. Então, aqui já vão dar 6 eixos do tipo A, 8 eixos do tipo B. Então, se eu quiser saber o total de eixos e rodas em cada linha de montagem, o ideal é fazer o quê? Identificar, então, essa matriz como sendo uma matriz A. Fica mais enxuto, eu não preciso. Eu já sei do que se trata as colunas e do que se trata as linhas. As colunas é o tipo de caminhão e as linhas são eixos e rodas. Então eu tinha
a matriz A, que é a linha de montagem 1, 2, 3 e 4. E 4, o dobro, 4, 6 e 8. A matriz B, que é a linha de montagem 2, era 4, 5, 4, se eu não me engano. E aí aqui o dobro, né? 8, 10, 8. Bom, então o total de eixos e rodas para cada tipo de caminhão produzido pelas duas linhas de montagem, o total, a gente pode escrever como sendo uma matriz C, né? C igual a mais B, onde simplesmente o que eu vou fazer é somar 2, 3, 4, 4, 6, 8, mais 4, 5, 4, 8, 10, 8. E aí essa soma é óbvio que tem que se dar elemento a elemento. Por quê? Porque eu não posso somar, né? A gente sabia que era A, B, C, aqui também é A, B, C. Observem que elas têm que ter a mesma ordem, né? 2 por 3 nesse caso, senão eu não consigo somar, vai faltar ou vai sobrar elemento. E eixos e rodas. E na outra a mesma coisa, né? Eixos, eu não posso inverter as linhas, porque senão eu teria problema. Rodas, eu estaria somando, se eu invertesse as linhas da matriz B, estaria somando eixos da matriz B com rodas da matriz A. Estaria errado, né? E aí o que acontece? Simplesmente a gente soma elemento a elemento. Esse 2 aqui com esse 4 aqui, ou seja, o elemento A11 da matriz A com o elemento B11 da matriz B. Ou seja, os caras que têm a mesma posição eu somo. Então, nesse caso aqui, 2 mais 4, 6. 3 mais 5, 8. 4 mais 4, 8. 4 mais 8, 12. 6 mais 10, 16. E 8 mais 8, 16. Então, essa matriz aqui, a matriz C, indica o total de eixos e rodas nas duas linhas de montagem. Então, a empresa, que tem somente duas linhas de montagem, produziu 6 eixos do tipo A, 8 do tipo B e 8 do tipo C. Em compensação, produziu 12 rodas do tipo A. Observe que de fato é o dobro, né? Aqui não é 18, né? 16. 8 mais 8, 16. Então, de fato, fecha, né? Bastaria eu também calcular simplesmente a quantidade de eixos e dobrar, já que cada eixo possui duas rodas. Então, adicionar ou subtrair matrizes, basicamente é isso. A subtração também é algo simples, tá? A subtração por exemplo, nesse caso não faria sentido, né? Mas se eu quisesse encontrar A menos B, 2, 3, na prática isso aqui não teria sentido, mas matematicamente é possível, né? Eu diminuir uma matriz da outra. Simplesmente eu diminuo o elemento a elemento. Então, 2 menos 4 dá menos 2, 3 menos 5 menos 2 e 0. 4 menos 8 menos 4, 6 menos 10 menos 4 e 8 menos 8, 0. Então, essa matriz aqui é o resultado da diferença entre a matriz A e B. Óbvio que se eu diminuir B de A, o resultado vai dar diferente, vai dar o sinal positivo aqui, né? Antes da gente ver multiplicação de matrizes, a gente vai ver multiplicação por um escalar, né? O que é um escalar? Escalar é um número. Qualquer número real a gente chama de escalar. Se eu tenho uma matriz, que eu vou chamar de A, digamos, 3 por 2, 2, 1, 4 menos 5, 6 e 0. Uma matriz 3 por 2. E por algum motivo eu preciso multiplicar essa matriz por um escalar, né? Ou seja, o que seria 3 vezes a matriz A? Se eu multiplicar a matriz por 3, é como se eu tivesse lá na minha tabela cada elemento multiplicado por 3. Então,
multiplicar uma matriz por um número ou por um escalar é multiplicar cada elemento da matriz por esse escalar. Então, 3 vezes a matriz A vai ficar 6, 3, 12, menos 15, 18, e nesse caso aqui 0. Eu posso, a gente não usa divisão, né, mas eu poderia multiplicar por 1/3, né? Por exemplo, 1/4 vezes a matriz A. Então, seria 1/4 vezes 2, 1/4 vezes 1, deixa eu só arrumar aqui, 1/4 vezes 4, 1/4 vezes menos 5, 1/4 vezes 6 e 1/4 vezes 0. Então, cada elemento da matriz fica multiplicado por um número. Isso vai dar, então, meio, né? 1/4 vezes 2, 1/4 vezes 1 é 1/4, 1/4 vezes 4 é 1, menos 5/4, dá 3 meios, e aqui vai dar 0. Então, eu tenho uma nova matriz, né? Onde cada elemento foi multiplicado por 1/4. Então, multiplicar uma matriz por um escalar é isso. E agora a gente vai ver, então, como multiplicar uma matriz por outra matriz. Como é que se dá a regra, né, digamos assim. Agora vamos voltar lá no problema inicial. Vou colar ele aqui. E digamos que eu fizesse a seguinte pergunta, né? Ó, eu tenho, nesse caso aqui, a produção de eixos e rodas para 3 tipos de caminhão, para janeiro e fevereiro. Digamos que eu perguntasse, né? Qual é o total de eixos e rodas para os caminhões do tipo A, B e C produzidos em janeiro ou em fevereiro. Vamos fazer primeiro em janeiro. Qual é o total de eixos e rodas produzidos em janeiro? Como é que eu faço isso? Bom, basta fazer o seguinte, né? Pensar que o caminhão do tipo A utiliza 2 eixos. E em janeiro foram produzidos 30 caminhões do tipo A. Então é óbvio que eu vou multiplicar 2 vezes 30. Para o caminhão tipo B, são produzidos 3 eixos. Então, o caminhão do tipo B em janeiro foram produzidos 25. Então, seria mais 3 vezes 25. Eu estou falando apenas de eixos, né? Então, do tipo A foram produzidos 60. Então, 60 eixos. Não importa se é do tipo A ou tipo B, são 60 eixos. Os eixos são os mesmos. Para o tipo B, 3 vezes 25 vai dar 75. E do tipo C, 4 vezes 20, mais 4 vezes 20, que vai dar 80. Então, o total produzido, né, é 60 eixos para o caminhão A, 75 para o caminhão B e 80 para o caminhão C. O total de eixos produzidos é 215, né? 140 mais 75. Se eu fizer isso aqui para eixos. Se eu fizer a mesma coisa para rodas, isso é só janeiro, tá? Então, rodas para o caminhão do tipo A foram 4 rodas e foram produzidas 30. Então, 4 vezes 30, mais para o caminhão tipo B foram 6 rodas vezes 25, 6 vezes 25. E do tipo C são 8 vezes 20. Então, é 120 mais 150 mais 160, né? Então, se eu somar 120 com 150 com 160, 430. Então, eu tenho um total de 430 rodas produzidas no mês de janeiro. Então, em janeiro, se eu for escrever isso na forma de matrizes, eu tenho eixos e eu tenho rodas. É uma matriz onde o número de eixos é 215 e o número de rodas é 430. Eu poderia formar uma outra matriz, que é o total de eixos e rodas produzidos em fevereiro. Bom, como é que eu fiz, né? Observe que eu fiz esse produto, mas né, não fica muito prático se eu fizer sempre isso, né? Porque eu nem escrevi a matriz A e nem a matriz B. Então, como é que eu faço essa multiplicação de matrizes, né? Esse produto ou multiplicação sem
ter que fazer toda... As contas eu vou ter que fazer, isso é fato, mas o que eu digo é como pular essas etapas. Depois eu vou mostrar um software online para vocês que ele faz isso aqui automaticamente. Fica até meio que sem graça, né? Mas o ideal é vocês praticarem primeiro. Então, observem, eu vou indicar, então, por matriz A, eixos e rodas, né? A matriz A, então, era 2, 3, 4. 2, 3, 4. E aqui era o dobro, né? 4, 6, 8. Então, é claro que eu tenho que saber o que essa matriz significa, né? Eixos e rodas. Caminhão tipo A, tipo B e tipo C. E uma matriz B, que é a produção da quantidade de caminhões do tipo A, B e C em janeiro. Que era 30, 25 e 20. 30, 25 e 20. Então, para eu fazer o produto, observem que se eu tivesse escrito essa matriz em linhas, eu poderia fazer o produto? Poderia, só que aí eu tenho que pensar em como é que eu faria, né? Então, por exemplo, depois eu vou mostrar se a matriz B estivesse em linha. Então, como é que eu sei? Eu sei que esse cara se refere a tipo A, B e C, e esse aqui tipo A, B e C. E aqui é eixos, e aqui são as rodas. E isso aqui é a produção, né? Produção em janeiro. Então, o produto A vezes B, ou só um pontinho também, é simplesmente multiplicar a matriz 2, 3, 4, 4, 6, 8. A gente coloca do lado a matriz B, que é 30, 25 e 20. E ao fazer esse produto, observem, ó, linha por coluna. Então, vamos observar o seguinte, né? Qual foi a ordem que a gente encontrou? A gente encontrou uma matriz, duas linhas por uma coluna. Olha só que fato interessante. Qual é a ordem dessa matriz em amarelo? Matriz A. A matriz A tem uma ordem 2 por 3. A matriz B tem uma ordem 3 por 2. Para a gente poder multiplicar matrizes, esses dois caras aqui, ó, coluna de A tem que ser igual à linha de B. Opa, aqui não é 3 por 2, é 3 por 1. Escrevi na emoção aqui, 3 por 1. Então, aqui tem que ser igual. E a ordem da matriz que eu vou encontrar está aqui, ó. 2 por 1, linha por coluna, porque eu vou multiplicar linha por coluna. Então, eu vou obter uma matriz, eu já sei a ordem. Se eu fizer alguma conta errada, eu consigo arrumar. Então, eu sei que eu vou obter uma matriz 2 por 1. Bom, então por quê? Porque essa matriz tem duas linhas, e eu vou multiplicar a linha, que é os eixos. Então, a primeira informação aqui, ó, vai se referir aos eixos. E a segunda informação vai se referir às rodas. Então, eu só posso multiplicar eixos do tipo A, B e C pela quantidade produzida do tipo A, B e C. Com isso, eu vou fazer a conta aqui. Da seguinte forma. Então, a primeira linha vai ser 2 vezes 30, como a gente fez antes, mais 3 vezes 25, mais 4 vezes 20, que dá o 215. A segunda linha, que é agora rodas, né? Então, rodas vezes a produção de cada tipo de roda. 4 vezes 30, então é linha vezes coluna sempre. 4 vezes 30, 4 vezes 30, mais 6 vezes 25, mais 8 vezes 20, o que dá o 430. Com isso, então, a gente obteve o total produzido em janeiro de eixos e rodas por essa indústria, né? Então, eu tenho 215 eixos e 430 rodas. Não posso somar eixos com rodas, a não sei qual é o total de peças produzidas aí, ok, né? Mas, então, o produto de matriz se dá dessa forma, linha por coluna. Então, e a ordem é as linhas da matriz A pelas linhas da matriz B. Antônio, seria possível fazer o produto B vezes A? Vamos ver. B vezes A. De cara, observando essa regra, a gente já saberia que não, né? A matriz B é 3 por 1,
vezes a matriz A, que é 2 por 3. Já não dá para fazer, ó, porque esses dois aqui, ó, são diferentes a ordem. E deveria ser igual para poder. Por que não vai dar? Porque se eu colocar aqui, ó, 30, 25 e 20, quando eu multiplicar pela matriz A, que é 2, 3, 4, 4, 6, 8, é linha por coluna, então eu vou multiplicar o 30, só vai ter o 2 para multiplicar, né? Não vai ter um outro elemento para multiplicar pelo 4. Então vai falta uma coluna aqui na matriz B. Então, nesse caso aqui, não é possível multiplicar. A gente diz que o produto não é comutativo. O produto de matrizes não é comutativo. Ou seja, A vezes B é diferente. Pode ser que existam matrizes que comutam? Podem, existem matrizes que é possível encontrar matrizes que comutam, tá? Mas é diferente em geral de B vezes A, não é igual ao número real, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Para matrizes, não. Então, matriz não é comutativa. Porém, a adição é comutativa, tá? Já que para somar matrizes elas têm que ter a mesma ordem, então A mais B é igual a B mais A. E também é associativa, tá? Ou seja, se eu quero somar associativa, a adição também tem a propriedade. Depois, no material, vocês vão ter essas propriedades resumidas. Então, eu tenho que A mais B mais C, eu posso somar A com B e depois somar C, ou eu posso somar B com C e depois somar o resultado com A. Então a gente chama essa propriedade de associatividade, né? Então eu posso fazer isso. Bom, e aí com isso então agora vocês já podem tentar fazer alguns exercícios.